Fala galera, bem-vindos a mais um MetaCast. Jorge Toniolo aqui, tudo bem com vocês? Preciso fazer um disclaimer para vocês. Eu não sei se vocês viram o vídeo que a gente lançou ontem sobre as mudanças aqui do canal. E a gente tinha feito tudo para começar agora, no dia 3 da primeira transmissão, com o Bruno. Então eu falo para vocês que é a nossa primeira transmissão desde que a gente voltou. Só que teve uma oportunidade muito legal, que eu acho que vai ser interessante falar com vocês hoje, de trazer uma candidata a cargo público, né, uma política, que está se candidatando a uma vereadora agora, e estou falando isso para vocês por quê? Porque vale a pena aproveitar o timing, então esse vai ser de fato o primeiro episódio que vocês vão ver desde que a gente voltou. Mas fiquem tranquilos, tanto no vídeo de ontem quanto na terça-feira a gente vai dar algumas outras explicações de como vai ser daqui para frente. Tendo dito isso, eu sempre faço um disclaimer com vocês quando a gente fala de cripto e tal, sobre, né, que isso aqui não é uma dica de investimento, que é para vocês pensarem e tal, e eu vou ter que fazer um outro disclaimer agora, dado que a gente está num novo momento do canal. E esse disclaimer vocês sabem a minha opinião política, eu não tenho político de estimação, e eu pretendo trazer várias pessoas agora, seja do executivo, legislativo, não interessa, para poder conversar sobre diversos temas. Pelo meu discurso fica claro aonde que eu tô, mas disso de nenhuma maneira é uma intenção do canal, e nem eu represento a vontade ou opinião do canal para poder falar vote aqui ou vote ali. Então, da mesma maneira que eu falo para vocês sobre investimentos financeiros, eu vou falar aqui sobre política. Se eu tenho uma dica para vocês, não é este partido, aquele, esse candidato ou aquele, e sim estudem. Estudem as propostas, estudem as pessoas em quem vocês estão votando para não se arrepender depois. Fechado? Tendo dito isso, Carla, é um imenso prazer estar aqui contigo hoje. A gente já remarcou umas 2 vezes, verdade, por causa até de coisas aqui do canal. Sim. Agradecer muito a disponibilidade. Agora, imagino que a reta final para as eleições deve estar muito complicado achar agenda. Então, super agradeço. E agradecer ao Eric Chang também, que vocês viram recentemente. Foi ele que indicou a Carla pra gente. É um cara incrível, amigo dos dois lados. E vamos que vamos. Bom, primeiramente, Jorge, eu que agradeço, né? Afinal de contas, como você mesmo disse, você está vindo aí, está antecipando, está abrindo, né? Hoje o seu espaço para a gente estar falando de vários assuntos, claro, que não é especificamente o que você fala no programa, que é a parte financeira, que, aliás, eu estava até comentando com você, eu falei, meu Deus do céu! Tem hora que eu vejo você falando e eu falo, nossa, parece que você está falando japonês para mim, porque eu não estou entendendo nada. Mas, por outro lado, tem muito empreendedor que vem aqui, né? Sim, então, mas faz parte. Então, eu me sinto extremamente honrada. Como você disse, eu quero agradecer ao Eric, que realmente é uma pessoa incrível, que a gente tem o prazer e a honra de tê-lo como amigo. E a oportunidade de estar com você, né? Também um jovem, né? Que o pouco que a gente conversou aqui nos bastidores, eu vi o quanto você tem a acrescentar e vi o quanto você também é um grande empreendedor. Fiquei impressionada. Não, eu super agradeço. Parabéns. De verdade, mas assim, acho que o objetivo do canal sempre foi fazer um networking legal. Exatamente. E poder construir a partir disso. E eu acho que essa é mais uma oportunidade de fazer isso acontecer. Eu não quero que isso aqui pareça um debate. Quando for de fato um debate em outras oportunidades, vai ser com várias pessoas. Sim. E não vou estar eu debatendo, é muito mais uma questão de provocação. E a minha ideia para esse episódio é ser mais ou menos a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que eu faço com o empreendedor, que é tentar perguntar para ele como é que você caiu no nosso mercado, eu acho que o primeiro tema que eu queria falar contigo é isso. Como é que você caiu... Eu falo na política, mas isso é mais recente. Mas de que mercado você vem? Da onde que veio a ideia de hoje tentar defender ou não algumas pautas ou representar um outro mercado na política, né? Então, quem é a Carla, né? De onde você surgiu? Bom, a Carla Fiore sempre foi desde jovem. Eu sou aquariana, né? Então, diz que aquariano tem a visão lá na frente, tem a visão no futuro. Então, eu acho que desde criança, eu sempre fui muito comunicativa. E eu sempre fui autêntica, sabe? Uma pessoa autêntica. E eu falava que assim, que nem minha mãe me segurava, sabe? Eu era aquela pessoa que era líder na escola, participava de todos os campeonatos, gostava desde criança, eu já discutia as minhas ideias, né? Então, eu venho, ao longo dos anos, sendo uma pessoa nesse sentido, nessa formação que eu vim trazendo de criança, dessa coisa de liderança, de ser autêntica, isso é meu, não adianta, né? É nato, nasci.
E o dom da comunicação, porque eu que apresentava os trabalhos na escola, sabe assim? Não é? Eu que trabalho. Não, eu que vou apresentar. Então, isso. Pelo amor de Deus, deixa. Não, Deixa eu me virar aqui um pouquinho. Né? Não, deixa que eu falo, entendeu? Eu fazia questão sempre de falar. Bom, e aí eu sempre fui festeira também. Sempre fui, adorava festa. Muitas coisas em comum. Gente, adorava. Você de família italiana, a mesma coisa. Não, família italiana. E fazer a festa, não ir. Fazer. Você tá lá fazendo, recebendo e fazendo aquele networking que na época nem sabia o que era. Meu pai, como italiano, já tinha aquele hábito de reunir os amigos, aquela gritaria toda, né? Exatamente. E aí, com isso, eu sempre tive paixão por unir pessoas, estar com pessoas, né? É uma coisa que sempre eu adorava quando tinha festa em casa, reuniões. Deixa eu te fazer uma provocação rápida, desculpa interromper, mas assim, eu vi uma parte do teu discurso agora que, aliás, tudo que você falou até agora é igualzinho a mim. Eu tive algumas oportunidades, quando eu tinha uns 25 anos, eu tô com 33 hoje, uns 25 mais ou menos, de possivelmente ser candidato ou parte de candidatura de alguns partidos que tem mais a ver com o que eu acredito, né? Liberalismo e tal, então não tinha muito jeito como fugir. Naquela época não tinha Missão ainda, que tá entrando agora, era mais o Novo, ou pessoas do MBL e tal, que eu tinha mais afinidade. Mas acho que o ponto não é nem esse. A questão é que... E o meu pai foi um cara que sempre falou, não, você tem que ir, tal, por causa disso, você gosta de falar em público, você... Cara, estuda que é um desgraçado, você entende, você vem de uma faculdade de economia, então tem tudo a ver com você tem muita propriedade pra falar, você estudou pra caramba, vai. E eu sempre neguei na minha cabeça, não acho que eu nunca nem falei isso pro meu pai, depois eu vou até perguntar pra ele. Eu sempre botei na minha cabeça e falei assim, o grande problema da política para mim, entre outras coisas, é a necessidade de você estar dentro de um partido, de não ter aquela candidatura você por você. E eu tinha receio de não conseguir lidar com essa parte do eu tenho que fazer o que eu sou mandado. Pô, se tem uma coisa interessante para mim da vida pública, principalmente quando você fala em cargos de vereador, deputado, tal, sei lá o quê, é você ir lá expressar a sua opinião e votar de acordo com as suas convicções e o que você acha que está certo ou errado. Sim. E imaginar a ideia de eu ser pressionado por alguém que normalmente esse alguém não é nem economista, não sabe nem do que tá falando. O partido decidiu, eu falei, putz, mano, vai ser tão frustrante pra mim, eu vou ter um infarto lá dentro. Você parou pra pensar um pouco nisso, como é que vai ser essa dinâmica a partir de agora, né, principalmente sendo eleita, pra poder seguir os seus valores e ao mesmo tempo não ter que ficar brigando com o outro lado, com seus chefes, vamos dizer assim? Então, na verdade, eu acho que quando a gente cria ideais, quando a gente cria um projeto, você está defendendo aquilo, como você disse, né? Quando a gente fala em brigar, eu não estou falando em sair dando porrada em ninguém e nada disso. Nem cadeirada. Nem cadeirada. Exatamente. Tá recente. Porém, não é brigar, é lutar por aquilo. É você também mostrar através de números, através das pesquisas que você faz para chegar naquele seu projeto. E existe essa liberdade de você pegar matemática, porque pode não ser um projeto seu, pode ser um projeto de outros que você está lá votando, e jogar para cima pro partido para falar, gente, vamos reavaliar a nossa posição aqui? Olha, ou não, ou é uma coisa realmente top-down e não tem o que fazer? Não, eu acho que tudo, a gente, queira ou não, vive numa democracia, né? E eu acho que tudo na vida é a maneira que você se coloca perante aquilo. A maneira que você vai articular e impor aquilo que você acredita. Mesmo dentro do seu partido? Mesmo dentro do partido. Pelo menos hoje, no meu partido, ele é um partido que pelo menos escuta. Então, isso eu acho fantástico. Porque a partir do momento que ele está aberto para escutar, ele está aberto para analisar. Então, ele vai avaliar, ele vai analisar. Então, isso é muito bacana. Legal. Nesse sentido. E também, desculpa aqui, eu não sei quão fácil ou difícil é isso, sendo bem sincero, porque eu nunca fui político, nunca fui eleito, nada disso. Mas eu acho que existe um momento que se tiver um descasamento de expectativa-realidade e virar uma coisa totalmente monocrática, troca de partido. Não sei quão difícil é. E não sei, mas assim, eu fico pensando, pô, será que você tá preso realmente? Depois que você tá eleito, você tá preso? Então. Isso é curiosidade minha mesmo, tá? Pessoal, George. Eu vou falar uma coisa pra você. Tudo na vida você vai ter obstáculos. Tudo. Claro. Tudo. Eu sou uma pessoa que eu preparo muito o meu emocional para lidar com o não. Então, você tá falando de política, né? Você falou que seu pai... Meu pai, como um bom italiano, né? Que tinha aquele sotaque, porque ele é italiano, aquele italiano mesmo. Ele mesmo falava...
Nossa, ele me chama de menina. Eu tinha 30 anos, eu era menina. Menina, muito comunicativa, tem que ser política. Ele falava isso, mas não foi isso que me levou, né? Na verdade... Até porque isso é novo. A ideia da política agora é novo. Exatamente. Você veio do mercado de eventos, assim, correto? Eu vim do mercado de eventos, porém, eu atravessei, né, todo esse período aí de pandemia que a gente teve, né? Eu tô há muitos anos no setor, então eu senti na pele, eu tive do outro lado para sentir na pele o que esse setor passa de problemas. E eu falando sempre... setor, eu falei eventos, mas eu tô sendo muito Não, eu tô falando de entretenimento no modo geral. Legal. E aí, é o que eu te disse, eu sempre gostei de desafios. Eu já tive convites lá atrás para sair a candidata, a vereadora, porque eu sempre fui uma pessoa, vamos dizer assim, um pouco polêmica. Entendeu? Somos dois também. Maravilhoso. Então, de pegar o meu Instagram, fazer vídeo e botar lá sem medo, sabe? Isso, nessa época que eu já fiz isso, eu já comecei a receber convites nessa época, né? Mas eu, até então, trabalhando, tal, não. E aí surgiu esse convite agora há pouco tempo, né? Sempre tive no meio de, que nem você, com essa coisa de network, a gente acaba estando também no meio com políticos, com tudo. E eu sempre fui uma defensora nata de tudo. Sabe aquela pessoa que gosta de justiça? Sim, se posiciona. De defender as pessoas. Você é libriana que nem eu, não? Não, sou aquariana. Eu sempre gostei de defender as pessoas, eu sempre detestei injustiça, sabe? Briguei pelos amigos, detesto sacanagem, sabe assim? E aí, então, pessoas polêmicas são pessoas fortes, né? E pessoas fortes gostam de desafios. Eu adoro ser desafiada. É algo que me dá força quando alguém fala para mim, eu não acredito que você vai conseguir. Não é nem que eu vá, não é, pode ser até que eu não consiga, mas também se eu não tentar... E tem um outro lado também, né? Sustente essa tua teoria. Tipo, você tem um projeto aqui, me prova que isso aqui faz sentido ou não faz sentido. Não, nem tô só que tem uma coisa. Agora. Quando eu recebi... Isso é um belo desafio. Quando eu recebi o convite para sair candidata a vereador... Bem, primeiro que se você vai sair candidato a vereador, você tem que ter um objetivo, um foco. O que você vai... Você vai ter que levantar uma bandeira. Não adianta eu levantar uma bandeira que eu não conheço, que eu não vivi na pele, que eu não sei o que eu estou falando. Eu vou brigar... Informação. Como que eu vou brigar por algo que eu não entendo? Só para seguir os trends, né? Não é assim. Para chegar lá pro povo e falar um monte de coisa bonitinha, sendo que nem eu sei se aquilo tá certo ou não tá. Falei, não, tudo bem. Eu vou aceitar esse desafio dessa vez. Mas eu vou defender o que eu conheço, o que eu gosto, o que eu amo, o que eu acredito, que é um entretenimento na cidade de São Paulo. Mesmo porque nós não temos praticamente ninguém hoje que defende um setor tão importante e gigantesco para a cidade de São Paulo. Me fala um pouquinho mais, o que é esse setor? Na minha cabeça a gente tá falando do quê? De, sei lá, bares, restaurantes, eventos, claro, mas... de novo, né? Dentro de eventos a gente tem desde os públicos, com dinheiro público, até os privados. O que é esse setor? Quando eu falo de entretenimento, eu não falo só de diversão, né? As pessoas... a impressão que dá... O entretenimento, ele abrange um leque. Netflix é entretenimento. Você entendeu? Então, vamos lá. Pensar, né? Entretenimento esportivo. A NFL, que aconteceu aqui. Nossa, maravilhoso. Aquilo é um entretenimento, você concorda? Nossa, maravilhoso. Que tem cada vez mais disso. Você entendeu? Primeiro lugar a ter futebol americano fora dos Estados Unidos desse jeito. Você entendeu? Puta público, maravilhoso. Maravilhoso. Que, eu não sei se você sabe, que gerou aí 337 milhões para a economia da cidade de São Paulo. Sério? 300 e quase 350 milhões para a economia de São Paulo. Você tá de brincadeira. Isso entre, imagina, o turismo, impostos dos espaços, tal, sei lá o quê. 5 mil empregos direto e indireto só na NFL.
Tem um zilhão desses. Então aí... É fácil a gente ver quando a gente tem shows de gente internacional aqui, Então, mas o pessoal não vê que tem várias outras áreas que ganham com isso, né? Ah, mas o estádio lá é privado, mas não interessa, tem recolhimento de impostos, tem emprego. olha só, quando eu falo de entretenimento, então eu falo de esporte. O esporte é um entretenimento. Vamos falar culturalmente, Sim. né? Teatro, cinema, faz parte do entretenimento. Então não é só bar, restaurante, balada, não. A gente tá falando de cinema, de teatro, de esporte, de exposições, feiras e congressos. Ela movimenta o entretenimento da cidade. Com certeza. Por quê? O que tem de after event dos nossos mercados todos aqui é impressionante. Né? Então, o turista vem, por exemplo, para agora mesmo, acho que está acontecendo a Beauty Hair, se eu não me engano. Eu não sei porque eu não fui. Não uma dessas feiras aí, entre várias que acontece, a gente recebe turistas vindo de outras cidades, de outros estados. Outros países, tem um monte de E aí stand movimenta o de que fora, na né? cidade? Movimenta o turismo. O turismo faz parte do entretenimento, gente. Então, o entretenimento é um mercado gigantesco. Fora o recolhimento de impostos que vem dos próprios espaços, né? O XPSP, inclusive, é São Paulo, é isso? XSP. O que foi vendido recentemente para aquele grupo francês, enfim. Sei. Pô, eles têm uma receita gigantesca, tem recolhimento de impostos por causa disso. De feiras, eu sempre chamo de feira, né? Então, eventos executivos, mercado locais, tal, sei lá o quê. E tudo isso tem o after depois. Isso. Que movimenta restaurantes, bares, baladas, aplicativos, táxis. Também. Olha, é um catalisador, né? Então, quando você começa a pegar a visão que o entretenimento ele é gigantesco e que ele é um mercado que hoje ele gera empregos e oportunidades para a cidade de São Paulo e para a população, para você ter ideia, o setor de entretenimento, se a gente for pegar bares, restaurantes, teatro, cultura, exposição, o turismo, o esporte, e aí a gente vai abrindo esse leque. Hoje o setor de entretenimento é o setor que mais emprega em São Paulo. Se contar principalmente os indiretos também aí, pelo amor de Deus, é muita gente. Olha, muita gente. Eu tive num show no Allianz Parque, né? Que, aliás, agora... Muito espaço. Que agora vai ter, inclusive, Mariah Carey, que já chegou no Brasil e tal. Bom, eu tive num show que eu fui assistir lá. Só esse show que eu fui assistir lá, só esse. Tinha mais de 2.000 pessoas trabalhando direto e indiretamente. Aí eu vou te falar o quê? Audiovisual, né? Montagem, pessoal de montagem de palco. Eu tinha cabeleireiros, que tinha nos camarotes, porque todo show tem. Maquiadores dos artistas, Atendente, vendedor, segurança, limpeza. Aí vai. Etiqueteira. Você entendeu? Fora os indiretos, né? Só para quem não pegou... Às vezes eu faço umas teclas SAP dessas, né? O que seria um indireto aqui? Vamos lá. O espaço precisa de, por exemplo, entre outras coisas, de ambulância. Então você tem indiretamente os funcionários da saúde que estão lá. Isso. Ele precisa de gerador, de energia. Bom, indiretamente, dentro da empresa que aluga geradores, você tem os funcionários que estão lá cuidando daquele equipamento, fazendo manutenção, acompanhando o evento. Indireto, isso é indireto também. Não, e o indireto, para as pessoas entenderem, são os freelancers. Também. Que são contratados. Hoje, tem muitas pessoas que têm um emprego fixo e que pegam freelancers para complementar a renda. E agora eu vou ser polêmico aqui, porque não tem como não falar. Se não fosse pelo último governo, antes desse aqui, apesar de eu não ser apoiador, ferrenho, nada disso, não teria a possibilidade de pessoas poderem fazer contratos de prestação de serviço de 2 horas, 3 horas, 4 horas, o tal do bico. Pô, a gente conseguiu fazer isso por PJ de uma maneira tão mais fácil e simples agora que a CLT antes é impossível. Primeiro, não tem como fazer isso pela CLT de jeito nenhum. Fora empregos múltiplos pela CLT também é impossível de ser feito. Então, não fosse pelo último governo, isso não tinha como. Eu lembro que quando foi proposto isso, eu pensei pela primeira vez, finalmente o mercado de eventos vai poder... Eu pensei na minha cabeça, porque eu tenho muita experiência nesse mercado também. Eu falei, pô, agora a gente vai poder contratar um barman. E ele poder ter um contato com isso. E, pô, um barman que presta serviço pra gente 3 vezes por mês,
por 6 horas só cada vez. Esse cara vai ter um contrato só para isso. E tá ótimo, perfeito. Tem os direitos dele, os benefícios dele, tudo do jeito certo. Antes nem podia isso. Ele tinha que fazer meio que por fora e declarar por fora. Isso é meio ridículo, né? Hoje, com essa facilidade do que você estava falando, do MEI, né? Hoje, esse mercado e esses freelancers, né? Tá muito mais fácil para eles a contratação e para o empresário também. Ou seja, facilitou para os dois lados. Mas o entretenimento tem muita coisa que precisa ainda ser feito e lutado para que ele melhore. Nossa, eu concordo demais. Concordo demais. Você São entendeu? tantas coisas que a gente Porém, o que eu quero que as pessoas entendam, fala assim, ela vai defender a diversão. Isso daí é brincadeira. Não, gente, o entretenimento é muito sério. Ele envolve muitos setores. Ele envolve hotéis, ele envolve o turismo da cidade, por isso que eu falo de hotéis. Transporte urbano. Transporte urbano. Interessante. E ele envolve tanta coisa e gera tanto emprego que as pessoas... Hoje as pessoas elas precisam trabalhar, elas precisam levar renda para casa. Elas precisam. É o que elas mais pedem, né? Hoje a gente sempre vê alguém pedindo emprego. E tem renda nesse mercado, a margem é alta. E assim, a gente tem um mercado enorme que pode ser bem trabalhado e ampliando a oportunidade de trabalho para as pessoas. E na cidade mais bem preparada do país, com a melhor infraestrutura, com as melhores oportunidades. Pensando um pouquinho fora agora do mercado esportivo cultural, quando a gente fala do mercado empresarial, gente, São Paulo é onde se fecha negócios. Você entende? Por isso que os eventos mais relevantes de Nós pelo menos os 80 é a maior receita. Aqui. A maior receita Aqui. do Brasil é São Paulo, sabe? Então, assim... Até quando você fala de outros temas, como, por exemplo, privatização, Parque Ibirapuera, esse tipo de coisa, gente... Se isso não é entretenimento, eu não sei o que é. Lazer e entretenimento estão muito ligados. Então, na minha humilde opinião aqui, a minha provocação sempre vai ser, né? Dar mais liberdade pro ser humano, trabalhar. É isso, vamos dar mais opção. Vamos dar, desde o cara que tá levando um carrinho de venda... Outra coisa... Metrô, na linha amarela. Você pode colocar lá ponto de venda. Jorge, no parque, você pode colocar um ponto de venda. Quando eu falo de entretenimento, que além... É muita coisa, né? É muita coisa. Então, assim, a gente ficaria... sei lá, 24 horas conversando, porque o assunto é muito amplo. Porém, eu vou falar uma coisa para você. Uma das coisas dentro do entretenimento que eu conheci muito e defendo, faz parte de São Paulo, é a noite de São Paulo. A noite de São Paulo. Que foi muito tolhida várias vezes, né? Lei do Psil, que é totalmente igual para todo mundo, não consigo entender isso. São Paulo é uma cidade, Enfim, né? 24 horas. Porém, o plano diretor dá uma estragada, né? Porque tem muitos lugares que é impressionante. São lugares que, conhecidamente, são de zonas mistas e tal, e que tem regras tão ferrenhas quanto se fosse um condomínio privado, numa área exclusivamente residencial. É meio bizarro. A maioria das pessoas, né, você vai sair com os amigos, ou você começa no happy hour, e todo mundo sai na noite de São Paulo, ou vai num teatro, Sim. ou vai num bar, ou vai num restaurante, ou vai numa exposição. Então, a noite de São Paulo faz parte, né, do entretenimento, desse mundo de São Paulo. Porém, com a pandemia, mudou-se os hábitos. Porém, estão voltando, as pessoas estão voltando. Sim. Porque sair à noite... Quem já não foi comer um sanduíche no Estadão? Não. E aqui em São Paulo você tem opção de tudo em qualquer horário. 3 horas da manhã, se você quiser, tem lugar aberto. Mas com restrições. E aí vem um pouquinho da minha crítica, né? Posso dar um exemplo aqui? Troncho, mas é um exemplo. Então eu falei, a lei do Psil ela funciona meio que igual para todo mundo, né? A gente sabe que para transformar isso numa multa, alguma restrição, você precisa da medição do lugar do reclamante. Mas ninguém respeita isso, né? Então, e os bares, que eu conheço, os donos de bares, baladas, restaurantes, gastro, enfim... esse pessoal eles têm tanto medo disso que acabam muitas vezes restringindo suas operações e opções. O que é bizarro de se pensar, porque os funcionários que trabalham lá poderiam estar ganhando extra, podia ter horário duplo, que nem um Outback da vida, né? Que faz várias... Mas o ponto para mim era o seguinte, quer ver de novo, exemplo troncho. A lei do Psil podia estar muito coligada com o plano diretor. Exemplo, se um bar tiver uma medição oficial
de que a partir de tal horário ele emite tantos decibéis, medição oficial, a partir do ponto de fora do bar. Então, você tem porta dupla com total isolamento de sonoro. Aí você faz uma medição oficial, reconhecida pelo governo, do lado de fora do bar. Do lado. Não precisa ser no prédio de alguém. Para ver a medição. Se esse bar conseguir comprovar que ele tem de fato, um isolamento sonoro suficiente dentro da lei do PSIL, ele tem uma licença ali para poder operar depois de um certo horário sem ter medo. Porque ele investiu em infraestrutura, até em arquitetura e engenharia para poder fazer isso acontecer. Não, mas... É difícil pensar que é igual para todo mundo e tem gente que está sendo tolhida, empresários sendo tolhidos por causa do medo de levar uma multa, de ter um fiscal lá querendo uma propina. É muito complicado isso. Então, a lei, na verdade, ela já existe nesse sentido, passando da 1 hora e cumprindo as regras que existem na lei. Sim. Você pode estar com o seu bar aberto, você pode estar dentro do que você falou, da acústica, de tudo isso, certo? O problema é que a gente está falando de empresários que têm a condição de investir nessa acústica. É verdade. E o cara que tem o barzinho, o botequinho ali? Que não Muitas vezes não tem. Ele não tem, ele quer, mas ele não tem condições de pôr uma acústica, de pôr tudo. É esse cara que precisa ser ajudado. Porque em todas as comunidades de São Paulo existem o quê? Botecos, bares, botecos. Eu tenho um projeto chamado Entretenimento de Favela. Para apoiar os pequenos empreendedores dentro dessas comunidades que precisam do apoio de alguém para empreender lá dentro. E isso é um dos meus projetos, de apoiar o empreendedor de favela, que existe vários. Eu tenho pessoalmente ido, eu tenho estado dentro de algumas comunidades e tem me encantado o que nós temos de pessoas empreendedoras com visão dentro das comunidades, e dos talentos que nós temos nas comunidades, que podem ser aproveitados. Jovens que querem oportunidade de aprender, por exemplo, a ser um garçom, um barman. Ele quer oportunidade. Mixologista, entre tantas outras coisas, né? E a partir do momento que eu apoiar o empreendedor dentro da favela, ele vai empregar quem? Os próprios jovens da comunidade, uma coisa puxa a outra. Eu vou te falar de um comentário que eu tive de um grande empresário do mercado de eventos, um pouco antes da pandemia, acho que 1 ano mais ou menos antes da pandemia. Ele falou o seguinte: sabe por que tem baile funk? E nada contra o funk, eu adoro funk, tá? Por sinal. Sabe por que tem baile funk? Porque ainda que nós, grandes empresários, possamos tentar nos preparar para não ter nenhum tipo de problema em relação à lei do PSIL, entre tantas outras coisas, licenças e tal, sei o quê, quando você fala de empreendedores dentro de comunidades, esses caras, eles já pagam muitas vezes o aluguel, aí nem vou entrar na seara de se esse aluguel é para máfia, não interessa, não interessa. A questão é, eles já estão pagando tanto e eles estão sempre com uma margem tão baixa que eles não podem se dar o luxo de receber uma multa, não é nem ser fechado, eles podem se dar o luxo e também não tem como investir numa infraestrutura ou numa estrutura que fosse possível ter algum tipo de licença. Então eles têm tanto medo disso que eles simplesmente não fazem. Aí, claro, de novo, as pessoas querem se divertir, acaba começando a vir os eventos ilegais, que não tem licença para ser feitos. E claro, quando você faz um negócio legal, e eu nem tô falando, tipo, ilegalidade não pela vontade do empreendedor, e sim pela necessidade do público. Então, assim, você tem o pessoal querendo se divertir, você tem esse tipo de evento que não é sancionado, que é reclamado por todo mundo, quando na verdade poderia ter uma coisa normal. Puta, galpãozão maravilhoso, festa funk no meio da favela. Perfeito, podia ter, mas os caras não têm coragem de fazer porque tem... Isso foi o que ele me contou e faz sentido. Okay. Eles não têm coragem, tipo, o pessoal que quer empreender dentro desse meio, eles não têm coragem de fazer porque acham que vão ser multados, taxados, nananana. Pra que eu fazer um negócio legal e ser taxado e vou ter que fechar daqui a 5 meses e perder uma pancada de dinheiro? Não vale a pena pra mim. É meio complicado isso, né? Principalmente as comunidades mais carentes. Mais ou menos, porque, por exemplo, tem empresas multinacionais lá de fora, que elas têm uma visão em relação ao jovem de comunidade, ao jovem de favela, muito maior que nós. Muito maior. E eu sou super a favor de trazer empresas privadas
que apoiam a cultura, apoiam o esporte, abrir para as empresas privadas, investir nisso. E no treinamento, desenvolvimento. Em contrapartida, eu estando na Câmara Municipal como vereadora, criar projetos que dêem incentivo fiscal Claro. para as empresas privadas investir. Aí eu pego uma empresa privada que tem uma visão, que tem um projeto bacana cultural. Porque você fala assim, eu vou te fazer uma pergunta, Jorge. Você tem ideia da dificuldade que um jovem tem de se divertir, de sair? Ele não tem a facilidade que a gente tem de pegar um carro, de ir num barzinho. De pegar Uber pra cima e pra baixo, que é caro. Pra cima e pra baixo, entendeu? E muitas vezes, se for uma pessoa de periferia ou de favela, o motorista nem vai pra lá. Não consegue. Não consegue. Sabe? Pagar um show. Imagina. Tem que dividir, às vezes, o cara é fã da Taylor Swift, a menina é fã da Taylor Swift e vende comunidade, mas tem que dividir em 18 vezes o ingresso. Você entende? É bem complicado. Então, assim, será que se a gente não tivesse espaços de eventos apoiado por empresas privadas, onde a gente daria incentivo fiscal, claro, e colocaria esses espaços de eventos dentro das comunidades para o jovem de lá. E quando eu falo espaços de eventos e de entretenimento, eu estou falando um ginásio poliesportivo, um espaço bacana. Galpão para eventos, um galpão para ele fazer lá as festas dele, eles curtirem lá. Então, a gente precisa... Até porque o pessoal só conhece hoje, tipo, um Lei Rouanet da vida. Parece que tudo que vai ser feito em evento vem de lá pra cá. Não precisa. Não. Por que você não pode ter outros tipos de lei de incentivo? E aí, não me entendam mal, tá? Quando a gente fala de abatimento de impostos, é aí que eu mais curto essa conversa. Porque o problema de falar de incentivo é que, dependendo de que lado que você tá aí, ou do que você acredita, isso pode significar subsídio. E subsídio é tirar dinheiro de um e colocar no outro. Estado é jogo de soma zero. Se ele tá colocando dinheiro de um lado, ele tá tirando de outro lado. Aqui não é esse meu ponto. Gente, São Paulo é a cidade mais superavitária da América do Sul inteira. A partir do momento... A gente não precisa de mais arrecadação. Faz isenção de imposto, que nem você falou. A partir do momento que eu vamos dizer assim, dou um incentivo, eu diminuo, por exemplo, um ISS ou algo assim, para investirem nos projetos comunitários, principalmente, vamos dizer. Ou na cidade de São Paulo, para as empresas privadas e empresas de fora virem para São Paulo investir, e a gente dá essa lei de incentivo, isso vai criar e vai gerar muito mais emprego, muito mais negócios. Tanto é que... E tem exemplo federal disso. Eu falei para você, a Nefel, 337 milhões para a economia da cidade de São Paulo. E, gente, vamos lá. Lei da informática, lei do incentivo ao esporte. Então, lei aí... Você tem várias dessas que dão isenção de imposto, né? Você falou da informática. Por que a gente não tem uma para essa área? Mesma coisa, mas não precisa ser federal. Pode ser aqui. A gente tem pacto federativo, nós somos uma federação, correto? Então, a gente está falando que existe uma certa autonomia para que os entes estaduais e municipais possam ter leis de incentivo, assim você está falando, para poder ajudar, correto? Olha, você quer ver um mercado gigantesco que as pessoas não têm ideia. A cidade de São Paulo hoje tem mais de 12 milhões de habitantes, certo? Você tem ideia de quantos músicos... Não faço nem ideia. Músicos, DJs, vamos falar também, existem em São Paulo? Eu não faço nem ideia. Primeiro que... Você tem uma ideia desse número? Mais ou menos? Porque eu acho que eu ia me assustar. Deve ter gente pra caramba. Olha, eu aposto que Imagina se juntar produtor. Eu aposto que você conhece algum assim, um amigo músico, não tem? Nossa. Se eu perguntar aqui pro seu câmera, pessoal. ele tem um amigo músico. Todo mundo tem um amigo ou um familiar. Então, por aí você já vai fazendo ideia. Inclusive, Jean, até vou perguntar pra você aqui que tá do outro lado. O Jean, inclusive, que ele não se manifestou até agora, vai ser a primeira vez. Dentro desse mercado, a gente tá falando também de produtor, técnico, audiovisual, etc. Isso. Qual o tamanho desse mercado? Não precisa falar número, não. Quantas pessoas você conhece? Gigantesca. Muita gente. É muita gente que se beneficiaria de uma política a favor, né? Aí, por eu
comandar bares, restaurantes. Também trabalhei com músicos, com tudo. E senti na pele as dificuldades. Falei, gente, eu tenho que fazer algo para os músicos. Porque os músicos fazem parte do entretenimento. Claro. Não existe... Pô, quem não gosta de... Assim como o produtor, o garçom, todos eles fazem parte direto. Quem não gosta de ir num restaurante, lá, às vezes com uma boa música ao vivo, Perfeito. sabe? Todas as idades, do jazz e blues até a música eletrônica e o funk, todas as idades. Todas. Pensando nisso, eu criei um projeto para músicos, chamado Música SP. Aonde eu quero criar o selo do entretenimento, onde todo bar e restaurante que contratar músico ou DJ, porque o DJ também é uma profissão, que hoje, só em São Paulo, nós temos mais de 70 mil DJs trabalhando, né? Olha só como a classe... Os cadastrados, imagina os não registrados. Deve ter muito mais do que isso, né? Muito mais, né? Mais de 100 mil tranquilamente. Então, assim, qual é o projeto? O pessoal vem pra cá, né? O bar e o restaurante que apoiar, ele contratar músicos, não contratar CLT, como a gente está falando, como um MEI mesmo. Claro, normal. Mas, assim, ele contratar músicos para tocar no bar dele, no restaurante dele, balada, e DJs, ele automaticamente vai ter um selo. Esse selo vai estar ligado com a prefeitura e ele vai ter incentivo fiscal Perfeito. no ISS. Perfeito. Aí eu vou ajudar o empresário, o dono do bar e do restaurante, mas também vou ajudar os músicos. Por quê? Porque para o dono do bar e restaurante ter o incentivo fiscal no ISS, obrigatoriamente, ele tem que ter músicos contratados tocando lá. E tenha certeza, o economista aqui dentro de mim falando, vai ser o valor da economia que ele vai ter de imposto. Se for na mesma ideia da dedução de ICMS e tal, 4 a 6% dependendo do estado, a economia vai ser maior do que ele vai gastar com o artista. Você tenho entendeu? certeza disso. Você entendeu? Tenho certeza. Então, eu vou criar o Música SP, é um projeto, aonde eu darei incentivo fiscal para empresários do setor de bares, restaurantes, baladas, que contratar músicos para trabalhar. Ele tem esse incentivo fiscal, lógico que vai ter uma fiscalização, que é onde a gente vai ter que acompanhar se realmente ele está contratando. Regulação, claro. lógico, o projeto. Mas o que eu quero com isso? Eu quero ajudar o empresário, que tem... Às vezes o cara tem até vontade de contratar lá um cantor, mas ele já tem tanta despesa, tanta coisa que não pode. Não dá para colocar mais 300 pau na noite. Olha só, eu vou ajudar ele, eu diminuo a carga tributária dele, mas faço o movimento do bar dele aumentar, automaticamente ele gerar emprego e dar para o músico, para o cantor ou para o DJ, maior oportunidade de trabalho. E para vocês que estão assistindo, e de novo, né, de uma pessoa que não necessariamente, nem sei se é liberal, só o quê, tá entendendo o que significa você baixar imposto para poder gerar mais benefícios para a economia, para as pessoas? É exatamente isso. Você baixa de um lado, você gera mais emprego, até mais arrecadação, no final das contas, né? E acaba incentivando o mercado. Eu só tenho uma dúvida em relação a tudo isso, né? Porque é muito legal falar de vários projetos diferentes, mas ainda assim você seria, né? De novo, se 1% desse mercado votar em você, já está eleita com o maior número de votos, né? Mas enfim, o ponto aí você tem um projeto e você leva isso para dentro da Câmara de Vereadores, ou leva isso para cima. E eu queria saber um pouquinho do processo de como é que isso funciona. Então, aqui vem a pergunta. Você tem a divisão de poderes aqui. Não tem muito jeito, né? Então, do mesmo jeito que você tem os seus projetos, você vai ter tantos vereadores com os projetos deles. Lógico. E tem um pipeline no final dessas contas, né? Tipo, como é que você... Claro que tem um jogo político por trás disso, mas tentar provar internamente a relevância para alguma coisa ser votada e tal, quando a gente sabe que o legislativo tem um poder fiscalizador muito maior, às vezes, do que do outro lado, como é que é o dia a dia disso? Legal, propostas muito legais.
E aí? Como é que faz para passar para frente? O que um vereador faz no dia a dia para fazer com que algo assim aconteça? Então, na verdade, ele cria o projeto, né? E é o que você falou. Vai existir um debate, ele vai ter que mostrar o quanto aquilo é interessante para a população de E São Paulo relevante. e também para a Prefeitura de São Paulo. Claro. Porque você, quando você cria um projeto, você tem que pensar nos dois lados. Você tem que pensar para, esse lado daqui, o que vai ser bom, e para aquele lado, o que vai ser bom. Né? Ambos os lados. Né? Então, você não vai criar um projeto sem ter base. Claro. Né? Você vai criar projetos embasados em realidade, em coisas reais. Né? Uhum. E, a partir daí, você coloca em pauta, né, um projeto seu para ser debatido entre tantos outros, né, com seus colegas, e para você mostrar para ele, se não houver um bom embasamento, se não houver um bom projeto, se não... Tudo depende de como você vai mostrar aquele projeto que você acredita e defende, para poder mostrar para os seus colegas a importância daquilo para a cidade de São Paulo. E a geração de valor, né? Porque tem que gerar valor para todos os lados. É isso que eu falei? A NFL, né? 340 milhões que não estavam aqui. Não é dinheiro que se tirou de outro lugar. Não. É dinheiro de fora. Então, assim... Então, imagina que legal isso, né? Você vai apresentar um projeto que você está gerando mais empregos, então, para as pessoas normais, perfeito. Que você está trazendo receita de fora, portanto, mais arrecadação. Sabe por quê? E trazendo oportunidades Essa é muito... trabalho. Ai, que legal, a Carla tem essa ideia. Nossa, que bonitinho. Gente, não é ideia, é projeto. É embasado em números, em realidade, entendeu? O que não falta é exemplo, né? Sabe? É números, realidade, é de ali, de buscar, de pesquisar, né? Eu não tô brincando de ser vereadora. Eu não quero ser vereadora por glamour, ai, que bacana. Não. Eu quero ser porque eu acredito nesse projeto, eu acredito no que eu estou falando, eu tenho anos de experiência e eu quero poder fazer algo, e por isso que eu volto lá atrás. A aquariana, aquela menina que sempre lutou pela justiça, sempre defendeu tudo, sempre acreditou, cheia de ideais. Ideais é uma coisa, sonho é outra. Eu não tô entrando sonhando que é o castelo da Não, Barbie. Claro que não. Entendeu? Tem que ter número por trás, Sabe? tem que ter realmente substância. E eu sou uma mulher também. Eu sou uma mulher que eu luto pelas coisas que eu quero. Eu também sei brigar, não com a cadeirada, mas eu sei brigar também, eu sei lutar por aquilo, entendeu? Então, juntando essa mulher que eu tenho dentro de mim, com essa força que eu tenho dentro de mim, porque eu tenho... Com esse lado de poder... Gente, é tão gratificante você acreditar num projeto e ver que esse projeto acontecer, né? E que beneficiou... Muito. Não, porque, olha, a vida... Vou falar uma coisa para você, Jorge, só para concluir. A vida é muito melhor você estar na posição de dar do que de receber. Então, é muito gratificante quando eu falo de dar, é muito mais gratificante você olhar e falar, meu Deus, eu ajudei tantas pessoas, isso é tão bom, isso faz tão bem para eu mudei gente. Algo, né? Também tem essa. Exatamente. E, ao mesmo tempo, o meu projeto que eu acreditava, eu estava certa. Isso é gratificante como pela gente mesmo, pelos nossos ideais, né? Eu concordo contigo. A única questão aqui que eu já fiz até para mim mesmo é, e a mudança no dia a dia, vale a pena pelo resultado? Porque, pô, vamos imaginar, você tem o teu lado, enfim, empreendedor, trabalhador, que estava sempre no mercado. Vamos supor aqui, tá? Tô supondo, não sei se é esse o caso especificamente, que você passasse 100% do seu tempo cuidando dos seus negócios, dos seus bares, ou dos eventos que você cuidava, e agora 100% do seu tempo vai ser praticamente fazer politicagem, convencer os demais, falar com um monte de gente que não concorda contigo. Então, assim, o dia a dia de uma pessoa que é maneira de primeira viagem na política, né? Não tô falando nem do secretário, tô falando realmente do político, do executivo ou do legislativo, muda completamente. Então, o dia a dia vai ser o dia inteiro defender seus projetos, entender os demais projetos para poder votar de acordo, tal, com o que você... Então, assim, o dia a dia vai mudar completamente. Como é que é essa tua expectativa em relação ao o que você era até você decidir entrar na vida política e a partir do momento que você for eleita? A rotina muda completamente. Porém, eu tenho foco.
A partir do momento que você tem um foco, quando você, quando você se desafia em alguma coisa, e quando você pega aquilo como um projeto de vida, você tem um foco. E você tem que ter garra e você tem que ter consciência de que, bom, eu vou entrar para a política, minha vida vai mudar. Primeiro que eu acredito que para você encarar uma campanha política, Nossa. você já tem que ter coragem. Desculpa. Ah, tem. Pra botar sua E o cara a escrutínio tapa. todo, pelo amor Não. de Deus, cara. Você tem que botar sua cara a tapa. Então você tem que estar com o seu emocional muito bem preparado, com o seu psicológico, porque senão você não aguenta o tranco. Ah, não aguenta mesmo. Tenho certeza disso. Não aguenta o tranco. Eu tenho certeza que eu não aguentaria. Então, assim, não aguenta o tranco. Só que a vida e os tomos que a gente vai levando, né, vão criando também formas de te tornar uma pessoa mais forte para você. Mas, se você não tiver o foco... Bom, a minha vida vai ser assim, assim, assim. Eu tenho consciência disso. É isso que eu quero. Eu gosto. Eu tenho tesão nisso. Nos desafios que vai vir. Eu tenho que brigar pelo que eu acredito. Eu tenho que lutar para colocar os meus ideais, meus projetos ali. Eu conhecer outros projetos também, porque eu quero estar aberta para ouvir as pessoas e criar novos projetos lá dentro, não é só os meus. Mas tem que botar os demais também. Não é? Exato, você tem que estudar os demais projetos dos demais vereadores também para poder... Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, aos 53 anos, sou uma mulher bem resolvida, só tenho um filho, meu filho já está praticamente criado. Eu vou amar ter 24 horas do meu tempo ocupado, podendo fazer algo. Não é para uma, para duas, para três. É para uma população toda. Isso me dá esse tesão de poder fazer, de poder estar ali e da minha rotina mudar. E eu me sinto totalmente preparada para a porrada que vai vir. Cara, eu vou até te falar uma coisa. Eu acho que esse tipo de oportunidade aqui, ainda que o nosso canal não seja grande em termos de público, né, em termos de audiência leitor, vamos dizer assim, eu acho que é uma boa oportunidade para os candidatos poderem expor um pouquinho de quem eles são. Sim. Porque tem essa diferença, e eu sou muito fã de um canal chamado Não Minta Pra Mim e tal, enfim. Ai, adoro. É maravilhoso, eles fazem PNL, bom, esse cara é incrível. E ele falou bastante sobre isso agora na recente avaliação dele da cadeirada, e de maneira geral, mas é sempre sobre os prefeitos, né? Então, e ele falou uma coisa que para mim é muito interessante, né? Essa evolução da capacidade do candidato poder se expressar. E teve uma transição aqui que não necessariamente é positiva. Eu acho que faz sentido, mas não necessariamente é positiva, que era, vamos parar de ver o partido, vamos começar a ver as propostas. Aí adoro falar sobre propostas, sobre coisas assim que a gente está falando agora. E aí a gente migrou para um novo momento após mídias sociais, onde a gente tem um escrutínio público gigantesco em relação à pessoa por trás. E de fato, é claro que você precisa saber quem que é a pessoa. Né? Um ótimo gestor com ideias terríveis não vai dar certo. Ideias ótimas com péssimo gestor também não dá certo. Pensando no executivo, né? Especificamente, os debates que a gente vê para a prefeitura, para governo, para presidência e tal. E, por outro lado, você vê poucas interações entre vereadores fazendo debate. Eu ainda assisto bastante, porque eu gosto bastante do assunto, mas tem poucos disso. E eu acho que esse espaço de podcast e tal é uma maneira legal das pessoas conhecerem um pouquinho mais da pessoa física, da PF. Além em vez de ser da maneira que a gente está vendo hoje. Então, a pergunta que eu ia jogar para você de volta é o seguinte. Ainda que não seja o mesmo nível de escrutínio de um prefeito, né, dos debates que a gente tem visto hoje, com toda a coisa errada que está acontecendo, não te deixa um pouco, não é nem desanimada, mas assim, para mim eu fiquei bem para baixo depois de ver recentemente o que tem acontecido nos debates, o fato de que meio que parou de importar de novo as propostas e agora as pessoas estão indo só pro pessoal, para sua mídia social, para te julgar, a tua proposta é boa ou não, Dani? Será que você foi uma boa mãe? Cara, pelo amor de Deus. Entendeu? Não virou uma coisa escrutinizada demais e ao mesmo tempo... Isso, escrutinizada não é uma palavra negativa. Mas não virou uma coisa positiva demais a ponto de o teu trabalho não contar? O que conta agora é só você na pessoa física? Não virou totalmente a... Olha, hoje vindo pra cá, antes de vir pra cá, eu tava conversando com o gerente do meu banco, fazendo algumas coisas, e ele sabe que eu sou candidata, ele falou assim pra mim, Carla, você acredita que eu não consegui definir quem vai ser o meu prefeito, em quem eu vou votar, porque eu não escuto propostas.
Eu não escuto, eu não sei mais quais realmente são as propostas de cada um. Porque virou simplesmente uma coisa pessoal, né? Virou uma coisa de pegar alguma coisa no seu passado lá. Palco, sabe, sei lá, circo. Virou circo. sei lá, pegar uma pedra sua no seu caminho lá do seu passado lá, aí eu vou usar isso sendo que as pessoas não estão sabendo em quem votar, porque elas não estão escutando propostas nos debates, né? As pessoas... Tem muita gente... mas vai lá, olha na rede social. Gente, as pessoas às vezes não têm nem tempo, tá lá trabalhando, não tem tempo de ficar olhando a rede. Ela gosta de ver o debate justamente para entender o que cada candidato. E elas não estão entendendo, elas não estão vendo propostas. Agora, o curioso é que o vereador, né? Porque a gente vai votar agora prefeito e vereador. O vereador, ou você já tem um vereador, porque ele é teu amigo e tal, mas a maioria, eu te garanto que assim, quase 90% da população, ela não sabe o número do vereador dela, não sabe nada. Ela vai deixar o vereador, ela vai deixar para a última semana. Ô, pai, tu tem um número de alguém pra poder Exato, indicar? você- Cara, que isso? Eu falo pra todo mundo. Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou isso, eu sou aquilo. Falei, tu só tá olhando o executivo, quem manda no país é o legislativo. Não teve impeachment de ministro ainda, que eu não vou citar o nome agora. Por quê? Porque o legislativo não tá mobilizado. Porque os senadores se dão ao luxo de não ter posição ali. Agora, olha a Pô, importância. pelo amor de Deus, cara, como é que você vai para as eleições? Não essa daqui, né, no caso da próxima, porque agora a gente tá falando de caráter mais municipal, mas enfim, sem saber qual deputado que você vai votar e pedir, vamos ver o santinho no chão. Eu falei, pô, se eu ver um candidato meu, qualquer um que seja, que eu já votei no passado ou hoje, até porque eu tenho telefone de todo mundo que eu já votei hoje, até hoje, dos meus 23 anos em diante, eu tenho telefone de todos eles, todos os deputados que eu votei, todos os vereadores que eu votei. Se eu ver santinho de algum deles no chão, cara, além de eu esculhambar, fotografar e postar esse negócio, eu nunca mais voto nessa pessoa. Se eu ver um santinho, eu não... Puta poluição urbana. Todo problema que a gente tem de enchente... O cara vai lá e tem a moral de tacar santinho no chão. Tá tudo errado. E aí a sua influência é baseada no número que você viu de última hora, sem estudar nada. Gente, esse é o povo que manda, que fiscaliza. O vereador fiscaliza. Por isso que você falou algo importante. Olha só. Estuda, gente. Se nós tivéssemos mais podcasts... Uhum. E quando eu falo mais podcast, não é agora, na época da eleição. Um podcast que pelo menos 2, 3 meses antes, porque você já acompanhando tudo. Pré-candidato antes, né? Você não eu chego lá e falo, eu vou ser vereador. Não. Você já tem começar a trazer... Gente, nós vamos só trazer pré-candidatos e candidatos a vereadores para, ao longo do tempo, você chegar lá na frente, no último dia, saber quem que você ter material, vai pôr. né? Pra pessoa poder, ao conhecer pesquisar sobre a pessoa, Exatamente. ter material no YouTube, É fundamental, no Instagram. entendeu? Então, por exemplo, tem pessoas, essa oportunidade que você está me dando, por exemplo, tem pessoas que não conhecem. Por mais que a gente tem lá o Instagram, a gente vai colocando, vai alimentando, vai passando. A gente tem esses canais de comunicação, que é fundamental, né? Mas esse bate-papo, ele amplia muito mais. Por exemplo, eu te falei do projeto Música SP, que eu quero apoiar músicos, inclusive o seu agora o rapaz aqui. Nosso cutter, nosso beatmaker. Ele se interessou porque ele é baterista, ele veio conversar comigo e ele falou algo importante, que além de tudo, a gente tem que criar linhas de crédito, porque o câmera... Ele quer comprar a câmera, melhorar o equipamento. O músico, ele tem lá a bateria. Uma bateria, quanto custa uma bateria? Você entendeu? Pelo amor de Deus, gente, a gente pode. Por isso que eu falo mais uma vez de trazer empresas privadas, pegar aí essa coisa da era do banco digital e criar, através do banco digital, uma linha de crédito para o povo, para músico. Nós temos mais de 1 milhão de músicos em São Paulo. Eu não estou falando de pouca coisa. E que depende daquilo. Muitas vezes nem mora aqui, mas trabalha aqui. Ele depende da música para comer. Ele está no interior, mas ele trabalha aqui. Então, assim,
Vamos pegar, é tanto banco digital vindo. Gente, vamos utilizar de tudo que o mundo, essas tecnologias estão vindo e vamos criar linha de crédito para essas pessoas. Gente. Exatamente. Pronto, para entendeu? de cobrar tanto imposto. Então, assim, altíssimo, não por precisa. exemplo, você quer ver uma coisa que a gente não falou, vou falar rapidamente, o entretenimento digital. Deixa eu te falar uma coisa, Jorge. Como que o jovem está preparado? Nós estamos entrando numa era da inteligência artificial. Daqui a pouco não existe mais mercado de trabalho. E aí, um dos meus projetos, eu vou colocar dentro das escolas da prefeitura, como grade curricular obrigatória, aulas de tecnologia da informação. Nossa, seria perfeito. Nossa, Sabe por quê? Porque eu preciso preparar. Seria perfeito. Eu preciso preparar o jovem. Não adianta o jovem sair da escola só com. Tudo bem, a matemática, o português, a física, a química. Não adianta, porque o futuro é menos mão de obra e tecnologia, inteligência artificial. A AI não rouba emprego de ninguém. Do Então, mesmo jeito assim, que o Excel não roubou o emprego do contador. Ele foi lá e se adaptou para usar a ferramenta. A AI é só a ferramenta. Você precisa da pessoa por trás. O jovem vai lá, faz o curso. Não. Tem muito jovem que não tem condição porque ele trabalha e vai para a escola. Ele não tem nem tempo e nem dinheiro para fazer um curso desse. Então, tem que estar na assim, grade curricular. lá na frente, São Paulo é uma cidade que tem que ter os jovens do futuro preparados para o mercado da tecnologia. Exatamente. Então, tem que vir como grade curricular obrigatória. Porque senão vira privilégio do estudante privado. Exatamente. Que pega a escola custa 6 mil por mês. Não. Para. Não. Grade curricular. Uma das matérias obrigatórias nas escolas da prefeitura, tecnologia da informação. Acabou. Ele tem que sair preparado, porque senão... E são tantas coisas, né, Carla? Nesse caso, é meio bizarro isso pra mim. São tantas coisas que até foram retiradas. Eu não peguei essa época. Eu vou errar o nome aqui. Não sei se era estudo moral e cívico. Não sei se era... Mas, assim, educação moral e cívica. tipo, a maior parte do pessoal hoje que se forma, até em colégio privado, no ensino médio, e não tem ideia da divisão dos três poderes, não sabe para que serve cada um dos três. É um absurdo. Você não entende nada de legislação, não entende nada, você não sabe quais são os direitos e deveres. Educação financeira, não tem nada. Você sai sabendo como fazer operação de matriz, umas coisas nada a ver, mas você não sabe como é que é juros simples e composto. Com a diferença de usar um cartão de débito ou crédito. Exatamente. Então as pessoas não estão sendo educadas para o vestibular, não estão sendo educadas para o dia a dia. Exatamente. Tecnologia, robótica, tantas áreas dessas que poderiam ser lecionadas desde a base. Eu vi cursos maravilhosos, desde robótica básica feita com leguinho, até como construir games mais simples com Minecraft. Não. Desde os 10 anos de idade, 8 anos de idade, que é maravilhoso. Projetos incríveis para colégios públicos, tá? Então, assim, cara, podia... não é podia, deveria ter. Então, você investe em educação básica. Um dos meus projetos é colocar como grade curricular obrigatória aulas de tecnologia da informação. Tem que ter. Essa molecada tem que sair aprendendo. A última sabia mexer em computador, né? Trocar placa. Né? Esse pessoal que hoje são os grandes devs, é o pessoal que com 13 anos, fez faculdade ou não interessa, Fatec ou não, ele montava computadores. Esses caras são os melhores devs, ganham uma fortuna. E você sabe uma coisa que eu quero... A próxima geração é essa sua. Uma que eu quero criar são as escolas de entretenimento. O que são as escolas de entretenimento? É onde os jovens vai ter aula para ser um garçom, para ser um barman, porque eu vou te falar uma coisa, a mão de obra qualificada tá muito complicada para o empresário que tem bar e restaurante hoje. Criar escolas de entretenimento, onde ele vai ter aulas... As FATECs e TECs também não comportam. Hoje em dia não tem mas eu tô falando gratuitamente, incentivada pela prefeitura, aonde ele já sai de lá para o mercado de trabalho qualificado, né? Como um chefe de cozinha, garçom, um barman. Então, é importante a gente tá criando esses projetos, porque isso a gente está falando de uma cidade de São Paulo que merece tudo isso, como merece... Uma das coisas que eu vou brigar, que é metrô 24 horas em São Paulo. Tinha que ter, né? Me desculpa. Amor de Deus. Sabe por quê? Nós estamos falando... E o mercado privado quer. Se você perguntar linha amarela, linha lilás, eles querem. Eu prefiro diminuir o custo que existe com frotas de ônibus que ficam lá... O metrô funciona até meia-noite e depois volta às 4h40.
Os trabalhadores noturnos, que é gigantesco, gigantesco. O cara chegou 00:05, ou ele vai esperar o metrô até as 4 da manhã, ou ele tem que ficar lá de meia hora, 1 hora, correndo o E é risco o de ser principal horário assaltado. deles, né? Então, assim, diminui. Então, vamos diminuir a frota de ônibus na madrugada e vamos colocar Mas nem precisa. o metrô. Mas não, não precisa. vamos É colocar. só cortar imposto. De novo, a gente é muito superavitário. Então- Você não precisa, no caso da cidade de São Paulo, Sabe por você não quê? precisa tirar de um lugar pra botar E em outro. assim, eu não Tem digo, muita eu não margem digo ainda, por o gente. metrô. Não, mas Carla, como é? Coloque o metrô de meia em meia hora. 00:00, 00:30, 1h30, 2h, 2h30. Mas não existe uma cidade como São Paulo, da 00:00 às 4 sem metrô. Agora eu te pergunto, dá para fazer isso? Dá. Porque na Nefel fez, no Tomorrowland não, que é fora. Mas que a gente teve agora, Lollapalooza, esses festivais que acontecem em sempre São lá em Paulo, Interlagos. que é Interlagos, não foi aberto? Claro. Então, querido, pode, deve e vai. Porque eu tenho um mercado gigantesco de pessoas que trabalham à noite, empregados que trabalham à noite. Vamos lá. Quem é que ganha dinheiro com isso? As empresas, os funcionários e todos os indiretos que a gente já conversou antes. Beleza. Então, será que não faz sentido privatizar? a gestão? Lógico! Igual foi linha amarela. Gente! Não faz sentido privatizar? Vamos- Porque em vez de ter greve e uma porrada de... Desculpa, eu sei que é controverso, mas pelo amor de Deus, cara. Sabe? Privatiza. Se trazer as empresas de outros lugares, de outros países, que você abrir oportunidade para trazer essas empresas para melhorar a qualidade da população, bora! Uma coisa, ó, vamos lá. Empresa X, lá de fora. Ih, Nós não temos metrô aqui, porque metrô é específico, porque você precisa Sim. de concessão e tal, sei lá o quê. Mas vamos lá. A gente não tem transporte, que eu vou deixar de maneira mais generalizada. É só um exemplo. Não temos transporte aqui da meia-noite das 4h30 da manhã. sim. Tu tá afim? Se você tiver, a gente consegue baixar esse teu imposto dessa maneira para poder oferecer para a população uma coisa que ela não tem hoje. Isso. A empresa falou, não tenho. Quanto isso vai me custar? Não tem interesse. Próxima. Porque não é você que vai fazer esse telefonema. O ponto é, o mercado está aí justamente para isso. Aberto. O que importa é que as portas sejam abertas para que isso possa acontecer. Ainda que a empresa Metroviária fale assim, poxa, mas eu queria operar, eu queria fazer esse horário. Realmente vai ser as privadas. Eu queria fazer, por que eu não posso? Não tem resposta do Não. que não pode. Só vai, então beleza. Então ok. Quais são as linhas aqui que fariam sentido se privatizar a gestão, né? Tais e tais. Você está interessado? Eu te ajudo. A gente pode abater esse imposto, mas você tem que me prometer que você vai operar de madrugada. E Você você- topa? Pô, é uma conversa tão E simples de deixa ser eu te feita. falar uma coisa. Gente do céu. Uma das obrigações. Chega a ser frustrante, não chega? Desculpa, Uma- eu fico empolgado, mas é frustrante. Uma das obrigações Fácil. de um prefeito é zelar pela qualidade e a condição de vida do cidadão dele. A partir do momento que ele tem um cidadão que fica da meia-noite às 4, muitas vezes, lá esperando dar 4h40 para pegar um metrô, ou ele fica... porque demora muito mais com o ônibus, ele fica 1h30, 2 da madrugada, correndo o risco de ser assaltado, passando frio muitas vezes, porque às vezes você pega a Claro, madrugada claro. frias. Gente, não aceito. E não é certo? uma pessoa, são centenas de milhares. Exatamente, eu não aceito. Então, São Paulo é uma cidade que nós estamos falando, uma metrópole. A gente não está nem falando uma cidade, nós estamos falando uma metrópole. E o consumidor também, tá? Não só o Entendeu? trabalhador, o consumidor também. Você que tem que entendeu? tomar decisões baseadas na falta de infraestrutura. Então, assim, a gente está falando uma metrópole que precisa de um metrô funcionando na madrugada, porque existe uma população gigantesca que depende do metrô, Não só da tudo, condição tá? do transporte. É o metrô, é o ônibus, Porque todo mundo é a fala, CPTM, é mas tudo. todo mundo fala do transporte durante o dia. Ai, vamos abaixar a taxa, vamos abaixar. Tá. São Paulo, então, não existe trabalhador noturno? Gente, vai fazer uma pesquisa. Você tem ideia de quantas pessoas depende do metrô noturno? O garçom, o barman, o músico, pessoas do setor de saúde, às vezes, Nossa, que enfermeiro, verdade, claro. você entendeu? Que fazem em torno de 12 horas, 14 E horas aí? e tal. Quer dizer, São Paulo só existe de dia? Não, São Paulo vai existir de noite, sim. Você entendeu? É 24 horas São Paulo e acabou. Bom, a gente, infelizmente, já passou do tempo, realmente, aqui acho que deu que 1h05, mais ou menos. Mas vamos lá. Aproveitar esse último momento aqui. Tá. Você, câmera, você. Se quiser dar uma mensagem final,
passar as redes de vocês, os arrobas de vocês. Acho que isso é muito importante. É um momento dos dois lados. E já vou deixar aqui um agradecimento gigante por ter feito isso aqui acontecer. Acho muito legal essa Vamos iniciativa. agradecer ao Eric. E vamos que vamos. Eric Chang, nosso amigo, né? Mas fica à vontade, por favor. Obrigada. Bom, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, né? Mas, de qualquer maneira, se você quiser bater um papo comigo também, conhecer mais, falar comigo, acompanhar minhas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é Carla_Fiore1000. Carla_Fiore1000. Lá você também consegue o contato do meu telefone, do meu e-mail. Você consegue acompanhar a minha rotina, porque além de tudo, gente, eu também sou mãe, eu também sou dona de casa, eu faço mercado, sabe? Então, lá também se acompanha um pouco, às vezes, da minha rotina. E, ó, eu vim para fazer a diferença para São Paulo, e eu vou fazer, porque eu sou a força do entretenimento da cidade de São Paulo. Então, se você ainda não sabe em quem votar, Carla Fiore vem aí, 70770 é o número, tá? Show de bola. Pessoal, vocês que estão até agora assistindo, eu queria agradecer demais pela audiência. Eu espero que tenha sido legal para vocês. Vocês sabem que eu sou totalmente disponível nas redes sociais. Tá aqui, acho que já no card para vocês verem aqui. Agora a gente botou o card novinho, vai ter GC. Mas, de qualquer forma, pode mandar as perguntas pra gente. Eu repasso pra Carla sem problema nenhum. Eu imagino também, claro, como uma figura pública, não seja tão difícil de entrar em contato. Eu sei que ela, pessoalmente falando, é super acessível. Muito pelo contrário, muito fácil de falar com ela. Tipo, os dois lados, não precisa ficar provocando. Tá sempre lá conversando. E eu realmente acredito, eu até já defendi várias vezes aqui, voto distrital, porque eu gosto da proximidade entre o poder público e o eleitor. Lógico. Então, quanto mais próximo, melhor. Até pra dar feedback, para poder fazer consulta pública. Então, enfim, é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi o nosso primeiro episódio. Nossa. Vocês estão vendo aqui, mas é o nosso primeiro episódio que a gente está falando com alguém que está se candidatando a um cargo público. A gente já falou com políticos antes, mas nunca ninguém que está se candidatando. Espero que vocês tenham gostado do formato. A gente aceita sugestões aqui de perguntas específicas ou até quadros, momentos específicos para poder provocar um pouco mais, entender um pouco mais. Eu espero que eu tenha feito o meu papel aqui, ainda que fique muito claro o lado que eu tô, né, de privatização, de fazer o negócio acontecer, diminuir o imposto, mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. Não esquece de curtir, se inscrever. Sigam o perfil dos vereadores, dos candidatos, dos que vocês já votaram, que vocês gostam. Sigam o perfil. Eu sei que é chato, pode vir algumas coisas que vocês nem gostam tanto assim, mas é importante monitorar. Do mesmo jeito que o papel dos vereadores e lá no Federal dos Deputados é fiscalizar e monitorar o executivo, é isso que o vereador faz aqui. É melhor que você vote em branco, se você não gostar dos prefeitos, dos candidatos que tem, e votar no vereador que você acredita, do que o inverso. Sem fiscalização, o executivo brinca solto. Beleza? Espero que a gente possa ter ensinado alguma coisa, dado mais informações do mercado de eventos. Eu mesmo não sabia de alguns números que foram falados aqui. Achei muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigado.